Vamos ver, aliás, ponto final do editorial, ô Gabi, se você puder atrelar, é o comentário do Reinaldo Azevedo, que foi impecável e corajoso dentro da Band. Ele que tá de férias. Vamos ver juntos. As minhas férias, para um comentário necessário, suponho. Donald Trump atacou a Venezuela, prendeu o ditador Nicolás Maduro, o conduziu aos Estados Unidos em companhia da mulher e disse que ele será julgado lá, segundo leis americanas, e a acusação é de que Maduro comanda o narcotráfico na Venezuela e também a exportação de cocaína para os Estados Unidos. Atenção, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos tentaram provar essa vinculação do Maduro com os cartéis de droga e não conseguiram, não existem essas evidências. Maduro é um ditador asqueroso, mas essa evidência não existe. Não é? É um pretexto. Aliás, Trump não escondeu, né, a razão. Primeiro disse, estamos lá agora e vamos permanecer até que uma transição adequada possa acontecer. A primeira pergunta é adequada a quem, cara pálida? Claro que é adequada aos interesses americanos. E, na sequência, nossas gigantescas companhias petrolíferas americanas, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país. Se comporta, portanto, como dono do mundo, um colonizador. Né? Em dezembro, ele já tinha dito, a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. E só vai ficar maior, e o impacto neles vai ser algo nunca visto, até que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo. Ele está se referindo à nacionalização das empresas de petróleo. O petróleo que não é dele. Ou seja, ele está roubando. Ele está roubando. Quando as empresas americanas saíram da Venezuela, embora o comércio de petróleo nunca tenha cessado. Né? O Stephen Miller, que é vice-chefe de gabinete da Casa Civil, disse o suor, a engenhosidade e o trabalho árduo dos americanos criaram a indústria petrolífera da Venezuela. E aí disse que houve uma expropriação tirânica. Então, notem que a Venezuela foi invadida, o seu governante foi deposto, sequestrado, e o Trump está dizendo, e o governo Trump está dizendo que fez isso porque os Estados Unidos tinham sido roubados. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, que é um maluco de pedra, né, disse que com essa ação, a América pode projetar sua vontade em qualquer lugar, a qualquer momento. Não, isso não é verdade, mas isso nos remete a uma questão muito importante, a doutrina Monroe, que é do século XIX, do começo do século XIX, das 2 primeiras décadas. Então é isso, gente. Esse é o comentário do Reinaldo. Eu não vou passar todo porque o resto do vídeo tá no canal da Band, mas acho que isso resume bem. Ele que chama o Maduro de ditador, tá? Que eu discordo. Eu não acho que a Venezuela vire uma ditadura. Também não acho que é uma democracia plena. Aí que tá. E vamos chamar então um cara que é especialista e que entende desse assunto, que é o Breno Altman, que falou lá no 247, falou no DCM, falou em todos os canais. Ele que é editor, ele é fundador do Opera Mundi. Que há no seio da esquerda brasileira e do próprio governo Lula uma avaliação equivocada sobre o que estão fazendo os Estados Unidos. Não creio que essa seja a avaliação do próprio presidente Lula, pelo que conheço das suas posições, mas predomina no governo, na esquerda, ou pelo menos no PT, uma visão de que seja possível deter, pela via da negociação, a escalada norte-americana contra a América Latina. E eu acho essa uma análise equivocada, porque basta ler o documento lançado há poucas semanas pelo Departamento de Estado, que tem sido popularmente chamado do corolário Trump para a doutrina Monroe 2.0, para nos darmos conta que é essencial na estratégia dos Estados Unidos retomar controle sobre a América Latina. Veja que nesse documento, Trump ameniza sua contradição com a China, até a adia, e se concentra a política externa dos Estados Unidos no objetivo de recuperar a influência na América Latina, pelo bem ou pelo mal, pela via eleitoral, pela via dos golpes ou pela via da mão armada, como está acontecendo na Venezuela, ou como os Estados Unidos querem que aconteça na Venezuela. Isso, na minha opinião, Leonardo, deveria levar a uma revisão da política externa brasileira, a uma revisão. O Brasil precisa, sem abrir mão das negociações que são possíveis,
sem abrir mão do discurso da defesa da paz e da soberania, o Brasil, o governo brasileiro, precisa preparar o povo para a tempestade que se aproxima. Precisa preparar o povo para a tempestade que se aproxima. Nós não vivemos mais tempos normais. E é necessário que o povo esteja educado e organizado para enfrentar essa situação, porque o governo Trump já começou a interferir nas eleições brasileiras. O governo Trump, ao atacar a Venezuela como atacou nessa madrugada, está dizendo o seguinte: tratem de eleger um governo amigável à Casa Branca, porque o que espera vocês é isso, se vocês não se alinharem aos Estados Unidos. Evidentemente, a chantagem está no ar a partir do ataque à Venezuela. Eu acho que a política externa brasileira cometeu, os operadores da política externa brasileira e o próprio presidente Lula cometeram erros muito graves em relação à América Latina no último ano e meio. A ruptura com o governo Maduro, ao não reconhecer o resultado eleitoral e depois ao vetar a entrada da Venezuela no BRICS, fragilizou a integração latino-americana, desmontou a histórica aliança entre o Brasil e o chavismo, entre o petismo e o chavismo na condução da integração latino-americana. O Breno tá com uma precisão cirúrgica, tá, gente? Você não precisa gostar do Maduro. Eu acho o Maduro mais fraco que o Chaves. Ninguém acha, a maioria dos... Acho que nem o próprio Breno acha isso. Embora o Breno tenha feito uma entrevista excelente com o Maduro sobre um outro momento da Venezuela, bem interessante. Mas a questão é o seguinte, o chavismo e a Revolução Bolivariana, do ponto de vista regional, são importantíssimos para o petismo e para o Brasil. E a gente está jogando isso fora. Em nome de agradar o Trump? Em nome de agradar um cara que está roubando o petróleo dos outros? Latino-americana, debilitou as condições de resistência da própria Venezuela, criou um cenário frágil diante da escalada norte-americana. Essa política externa tem que ser retificada. Espero que a nota de hoje seja um sinal de retificação. O Brasil, pelo seu peso geopolítico, pela sua importância econômica, pelo papel do presidente Lula, por seu peso histórico no mundo, é quem pode liderar a união da América Latina contra a escalada norte-americana. Essa liderança não partirá de outro país. Somente o Brasil tem as condições de liderar essa unidade latino-americana contra a nova fase da doutrina Monroe. Não é? E, para isso, a política externa brasileira tem que ser retificada. A política externa brasileira é um conjunto de erros sobre a América Latina. Ninguém, em sã consciência, acredita que os Estados Unidos possam ser enfrentados militarmente pela América Latina. A América Latina não possui unidade para isso, nem forças armadas capacitadas para isso. Não é disso que se trata. Agora, entre a diplomacia de palavras e a resistência militar, há muitos meios tons, há muito que pode ser feito. Não é? Os Estados Unidos possuem interesses econômicos na América Latina, interesses econômicos fundamentais. E a restrição a esses interesses econômicos também é uma arma da diplomacia. Há uma série de medidas que podem ser tomadas, que poderiam ser tomadas, em defesa da soberania latino-americana, como já foram adotadas em relação a outros países que eventualmente agrediram nações do nosso continente. Então, nós temos que evitar, na análise, algumas coisas. Uma delas é essa ideia de que você só tem duas possibilidades, ou tudo ou nada. Ou você tem capacidade militar de enfrentar os Estados Unidos, ou você não pode fazer nada. Bom dia, não aconteceu nada com a Sofia, nós estávamos falando do excelente trabalho dela lá no Meteoro Brasil. Lembrando, gente, vocês não estão no Meteoro, não estão no DCM, vocês estão na Folha TV, vamos lá. Nada a não ser emitir notas. A vida não funciona assim. Você tem uma série de instrumentos que, unida, a América Latina pode implementar. E isso tem que ser levado em consideração. Segundo lugar, quando a América Latina está dividida e sua principal liderança, que é o Brasil, não exerce uma função dirigente para construir essa unidade, a fragmentação decorrente desse cenário torna muito mais fácil o ataque norte-americano. Isto é uma evidência histórica sobre qualquer ataque imperialista ou colonial. Lembremos a máxima do Império Britânico, que herda do Império Romano, dividir para governar. Ou seja, a divisão dos países da América Latina cria um ambiente propício para a ação imperialista. O Brasil está cumprindo a contento a tarefa de unir a América Latina como um bloco contra-hegemônico. O Brasil cumpriu essa função a contento durante um período longo entre 2003 e 2015. O Brasil hoje cumpre essa função? A minha resposta é não. O Brasil não cumpre, nos últimos anos, essa função.
E a política adotada em relação à Venezuela é o principal erro na condução dos temas latino-americanos. Esse erro cometido pelo Brasil ajudou a fragilizar a Venezuela. E, ao fragilizar a Venezuela, fragilizou toda a América Latina. O Brasil precisa repensar sua política latino-americana e sua própria política em relação à Venezuela. Isso no que diz respeito, digamos, às possibilidades do governo brasileiro. Se o governo brasileiro não o fizer, se o governo brasileiro considerar que a política em relação à Venezuela foi correta, porque desvinculou o governo Lula da sorte a que está destinada a Revolução Bolivariana, se esta for a posição do governo Lula, creio que poderá pagar um preço altíssimo por isso. Porque os eventuais benefícios eleitorais numa ponta, Venezuela seria um ativo eleitoral, entre muitas aspas, tóxicos, os eventuais benefícios de se separar desse suposto ativo tóxico serão, creio eu, amplamente superados pelos malefícios dessa política, que é o empoderamento dos Estados Unidos na América Latina e a abertura de um espaço ainda maior para a intervenção dos Estados Unidos, como se aqui realmente fosse o seu backyard, como se aqui realmente fosse o seu pátio traseiro, o seu quintal, com a naturalização da intervenção da Casa Branca nos processos internos dos países. O Brasil será vítima da mesma situação, direta ou indiretamente, porque este fortalecimento dos Estados Unidos, aproveitando-se, entre outros fatores, da fragmentação latino-americana, afetará as eleições de 2026. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!